Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do programa Mídia Cidadã. Hoje trazemos aqui um ilustre convidado altamente conhecido e reconhecido pelo povo paulista. Você aí em casa o conhece. Eu não sei se pelo nome de batismo, Álvaro Batista Camilo. Sabe de quem eu estou falando? Agora você vai saber, quer ver? Coronel Camilo, é uma alegria recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado, Fábio. Uma alegria para nós poder participar e conversar aí com todos que acompanham, né, a TV comunitária. É uma alegria para nós também recebê-lo. Coronel, o senhor se notabilizou publicamente tendo aí a atuação no comando geral da nossa querida Polícia Militar, que é muito admirada pela sociedade. Tem também as críticas, e eu quero também falar delas aqui para o senhor dizer o que é injustiça, o que não é, que é importante a PM se pronunciar na sua pessoa. Entre os anos de 2009 e 2012, meses de abril, não foram anos fechados, e o senhor se notabilizou com uma gestão que trouxe mais digitalização para a PM, criou o conselhão de ex-comandantes, quero que fale um pouquinho disso também. Mas, antes de mais nada, uma pergunta sobre essa sua passagem na PM e agora a vida legislativa, já tem sido vereador, hoje deputado. O comando geral é mais executivo, é mais fazer, é mais pensar, decidir. Está acostumado com a vida legislativa, que é mais debater, achar que tem que fazer e nem sempre conseguir? Isso frustra um pouco, não tenha dúvida nenhuma, né? Mas, primeiro aí, um grande abraço a você que me acompanha. Primeiro, queria deixar bem registrado aqui para você, Fábio, para todos vocês, foi um privilégio sem igual comandar a Polícia de São Paulo. Isso eu falo, escrevo embaixo, é tanta gente boa que tem na polícia, são tantas pessoas dedicadas a esses policiais, e eu vi isso na prática, né? 33 anos de polícia, eu mesmo no Comando Geral saía, ia à noite aí para os bairros afastados, eu tinha o costume de, pelo menos uma vez por semana, saía normalmente 10 horas da noite do Comando Geral e ia para um lugar, né? Uma vez por semana, pelo menos eu fazia isso. Ia lá para Grajaú, vamos lá para São Miguel Paulista, né? E acompanhava a rede de rádio, alguma ocorrência, ia ver o que o policial está fazendo. Por uma questão pessoal mesmo, porque eu tinha uma admiração muito grande. Quantas vezes eu não vi lá uma patrulha, da Rádio Patrulha, né? No meio, né? Quase lá em Itanhaém, aqui no 50 Batalhão, né? Na zona sul de São Paulo, e salvando, né? Trabalhando, ajudando as pessoas, né? Passei uma vez e vi, isso aconteceu comigo também, mas eu presenciei isso, uma viatura parando para ajudar uma pessoa a trocar o pneu num lugar ermo e a pessoa ficar super contente da polícia ter parado, né? Então, deixar registrado aqui foi uma honra muito grande comandar a Polícia de São Paulo. E na polícia eu trabalhei muito com o que eu gosto, né? Eu gosto de tecnologia, fui da área de tecnologia, fui mais de 10 anos da área de tecnologia da Polícia Militar, e quando assumi o comando eu tive um momento favorável. Assumi um comando em que o Estado estava bem, assumi em 2009, financeiramente não estávamos em crise, né? Conversei muito com quem me convidou, que foi o governador José Serra, e para dar continuidade a uma coisa que eu fazia no centro, enfrentamento da desordem. Eu acredito muito nisso, enfrentamento da desordem, trabalhar nos pequenos delitos, né? Trabalhar na cidadania, né? No sentimento de pertencimento das pessoas, ou seja, na participação das pessoas junto com a segurança, e a própria Constituição Federal fala isso, né? Então ele me permitiu fazer uma série de coisas, né? Aposentei o revólver, né? Comprei pistola para todos os policiais. Os policiais tinham que pegar a pistola de manhã e entregar de noite, né, para ir embora, e ia com seu revólver para casa, ou às vezes ia desarmado. Então a gente fez isso, colocou colete para todo mundo, e coloquei uma inovação na polícia naquele momento, que foram os terminais de dados, né? É um tablet na viatura, né? Chama Terminal Móvel de Dados, TMD. Por ali o policial hoje tem todas as viaturas, continua, né? Versões mais atualizadas, mas pesquisa RG, pesquisa procurado, pesquisa locais, pesquisa tudo na viatura. Então isso acabou dando uma dignidade maior até para o trabalho. Esse sistema, então, ele consulta todos os dados? Todos. Hoje o policial na viatura, se você chegar hoje numa viatura policial, ele der o RG, tudo, e vamos chegar mais longe, hein? Antigamente não era assim? Tinha que pedir pelo rádio. Olha só. Você tinha que pedir pelo rádio, né? Então, era o famoso Romeu Golf, né? Porque é o RG. Passa o Romeu Golf aí, né?
para vocês, a polícia utiliza para facilitar as comunicações de rádio, PY, PX, todo mundo, o chamado código Q. E no código Q você fala uma palavra, por exemplo, eu quero falar casa, eu falo Charlie, Alfa, Sierra, Alfa, ou seja, eu falo a primeira letra que vale, para não ter confusão no rádio. Então perdi um tempo, porque eu abordava uma pessoa na rua, ou duas ou três, tinha que esperar, porque às vezes a rede congestionava, para pedir para a rede lá qual que era o RG daquela pessoa. Aí lá no Copom, que é o Centro de Operações da Polícia, né, alguém ia consultar, né, um terminal para consultar lá na Prodesp se aquele, né, no cadastro criminal, se ele tinha alguma coisa. Hoje não. Hoje você até é mais longe, na hora que passa, você vai ser testemunha dessa ocorrência. Se a testemunha, na hora de cadastrar o RG, ela viu um acidente, coloca o RG dela, ela for procurada, o Copom avisa a viatura, ó, prende essa testemunha aí porque ela é procurada, né? Então, ou seja, a integração está total. Conseguimos investir bastante em tecnologia, mudei as viaturas da polícia, comprei o carro executivo para o coronel, porque precisava naquele momento um carro melhor até para o comando, e comprei minhas viaturas melhores para os policiais, comprei as primeiras Hilux para a polícia, trabalhei forte na dignidade do policial para o trabalho, isso deu muito resultado, né? E segundo, só mais um pontinho, segundo ponto aí no nosso comando, foi trabalhar no homem. Eu acredito muito nisso, Fábio, trabalhar na pessoa, né? Você pode ter tecnologia, pode ter uma parafernália de equipamentos, mas quem funciona mesmo é aquela pecinha que senta ali, né? E principalmente na polícia, porque na polícia o policial trabalha sozinho, né? Não tem quem fiscalize, né? Às 2, 3 horas da manhã, numa comunidade longe das vistas dos seus superiores, ele tem que agir bem. Por isso que o policial de São Paulo está de parabéns, ele é comprometido com isso. Trabalhei muito na valorização, também na questão salarial, deu muito certo, e o policial se sentiu valorizado. E procurei mostrar esse serviço para a população. Você que é de mídia, né? Eu ajudei a implementar os programas de TV da polícia, né? Operação de risco, programa Polícia 24 Horas, Emergência 193, os Águias da Cidade. Tudo isso começou lá no meu comando para mostrar o que a polícia faz, porque a população às vezes não conhece o que a polícia faz. Então, acho que esse comando foi um diferencial nesse aspecto, da valorização e do investimento para a dignidade do trabalho do policial, né? Isso deu muito certo e por isso que o comando acabou, a polícia viveu um momento muito bom. De lá para cá continua, né? Mas eu acho que foi uma virada aí em que a preocupação maior foi o homem e a mulher, né, que está lá na viatura patrulhando. Coronel, o senhor me explicava, antes da gente começar a gravar essa entrevista, que a aposentadoria de um coronel, ela é compulsória, não é isso? 5. Quantos anos? 5 anos. 5 anos. Então chegou a coronel, ele sabe que daqui a 5 anos... Tem data de validade. O senhor, por exemplo, no auge da sua saúde aí, vitalidade, já... E experiência profissional. E é exatamente isso que eu ia remeter agora. Quer dizer, o que acontece com esses cérebros que passaram por crises, que nem todos os comandantes passaram, né? Cada um passou de um jeito, numa época. O senhor falou, tive sorte de ter mais estrutura, outros passaram em crises com menos estrutura, menos recurso. O que acontece com esses homens? Infelizmente, eles não são muito bem aproveitados. A gente criou o conselho, né, para fazer isso. Todas as empresas, né, o mundo empresarial é mais sábio nessa parte. Você pega aí uma Microsoft, uma Apple da vida, quando o diretor executivo vai se aposentar, normalmente ele não se aposenta. Ele sai da direção da empresa, mas vai para um conselho de administração, onde ele continua dando a sua experiência. Esse mesmo modelo eu levei para a Polícia Militar lá em 2010, eu criei o Conselho de Comandantes Gerais. Eles se reúnem a cada 2 meses, né? No meu comando eu até adiantava, eu reunia todo mês os ex-comandantes, então eu peguei todos os ex-comandantes e todos os ex-subcomandantes para fazer parte desse conselho. Quando eu ia fazer uma coisa nova, eu apresentava nesse conselho e pedia opinião do conselho. Pô, e teve uns que falaram, olha, não faça isso, que isso aqui a gente já tentou lá atrás, não deu certo. Ou então fala, ó, isso faça que é uma boa ideia. Então o comando andou rápido, né? Nós temos muitas modificações, né? Nós temos aí mais de 100 atividades, né? Que um dia eu sentei para relacionar, né? Desde coisas simples, mudar a tarjeta com o nome da polícia, né? Mudar a identidade do policial para tirar lá o reformado que prejudicava, né? Coisas simples até coisas mais sérias de trabalhar aí na questão do boletim de ocorrência, que ainda é uma luta nossa, né? De todo mundo poder fazer um boletim de ocorrência. Esses comandantes agregaram muito.
vou dizer mais, muitas atitudes eu deixei de errar por ouvi-los. Por exemplo, nós tivemos casos graves na polícia e eu fui para a mídia, né, porque isso foi uma experiência de um comandante. Ele, na época dele, não fez isso e ele caiu do comando. Né, foi um fato grave lá, a favela naval. Então ele falou, tem que dar transparência. A polícia não erra, né? Quem erra são alguns policiais. Ele falou, dá transparência. E no meu comando aconteceram crises também. Não tenho dúvida, né? Eu tive crises gravíssimas, mas a postura do comando, né, da instituição foi diferente. Fomos a público e falaram, aconteceu, fez errado, tudo, e nós estamos punindo. É o que a gente pode fazer. Porque o policial, qual é o produto do policial? Direito e vida. Então, se ele errar, ele fere o direito de alguém. E se errar mais grave, que é o caso da vida, pode tirar a vida de alguém naquele momento, que ele tem alguns segundos para decidir. A gente trabalha bastante, método geral, de tiro, treinamento, para ele estar super treinado, né? Como aconteceu com a menina lá, que acabou Sastre, lá na zona leste de São Paulo, ou seja, está bem treinado. Mas às vezes o erro, infelizmente, acontece. Então, a gente aprende muito. Esse conselho se reúne agora a cada 2 meses. Infelizmente, não consegui convencer o governo que tinha que ser como empresariado, né? Eles vêm hoje de bom grado, né? Mas o ideal seria que eles tivessem pelo menos uma remuneração nesse momento, né? Claro. Para participar, e isso agregou valor. A polícia usa essa experiência hoje. E os demais, vamos falar sobre os demais, porque sai um monte de coronéis que não foram comandantes gerais. Eu sugeri aos comandantes das regiões que também fizessem isso. Então, a maioria das regiões, eu não posso obrigá-los, porque são pessoal já aposentado, que no nosso caso a gente chama de reserva, né? Então, se sugeriu em cada comando interior, são 10 grandes comandos, que se criasse também. Nada melhor do que o comandante lá de Ribeirão Preto, novo, que assumir, ter o apoio de todos os comandantes que já tiveram na frente daquele comando, que lá em Ribeirão, por exemplo, comanda lá umas, não lembro agora, mas umas 80, 90 cidades da região de Ribeirão. E o comandante que passou lá tem uma experiência fantástica, né? Ele sabe dos problemas que já aconteceram. Então, a ideia é aproveitar isso. Então... E muitas vezes são usados no mundo privado, né? Você vê um monte de coronéis da polícia, né? Vou dar um exemplo que aconteceu em São Paulo, né? O prefeito Kassab pôs 150 militares aí na prefeitura. Todos os subprefeitos ele pôs coronel. Verdade, né? verdade. Ele aproveitou, ele teve uma experiência geográfica, gestão, honestidade, credibilidade, lidar com pessoas, porque todo comandante da polícia só lida com pessoas, né? A polícia, quando eu comandei, tinha 100 mil policiais. Então, é uma experiência incrível, tem que ser aproveitada. Outra iniciativa que deu o que falar foi a tal da Operação Delegado. Muitos não criticaram no começo, né? Ah, é um bico aí regularizado, que história é essa? Qual foi a sua impressão de resultado? Foi algo que deu certo e por quê? Deu muito certo porque teve uma solução de ganho para todo mundo, né? Quando a gente constrói uma solução que os dois ganham, né? O confronto é sempre ruim, a negociação é sempre boa. Quando um cede um pouquinho, o outro cede, é uma solução de ganho para todo mundo. Mas naquele caso, foram 4 atores que ganharam na Operação Delegado. Bom, primeiro, por que Operação Delegado? Isso. Eu vim comandar a região. Primeiro, vamos voltar um pouquinho. Trabalhei na área de inteligência da PM e comecei a estudar o crime. Depois fui para a Secretaria de Segurança, fiquei 4 anos trabalhando com análise e planejamento. Estudei todas as teorias do crime, janela quebrada, tolerância zero, crimes de oportunidade, e fui vendo o porquê que o crime acontecia. E falo categoricamente, para um ambiente sadio a gente tem que trabalhar no pequeno delito. No pequeno delito. É o vendedor de DVD, é a mercadoria de contrabando que está sendo comercializada. Porque isso mostra assim, não tem, aqui eu vou poder gera fazer impunidade. Coisa pior. E aí o que acontece? Aqui está livre para atuar criminosamente. Normalmente, um homicida não começa desse jeito. Alguém que comete latrocínio, mata para roubar, não é o primeiro crime. Normalmente ele começa tentando um pouquinho, furtando, começa... E foi dando certo? Vai dando certo, então tem que bater lá. Foi o que o Giuliani fez em Nova York. Prefeito Giuliani, com o chefe de polícia lá que chamava William Brato, o que eles fizeram? Nenhum tipo de comportamento ou contravenção será tolerada. Nenhum. E quando ele assumiu lá em Nova York, 100 mil jovens pulavam a catraca do metrô. Todo dia. Ele começou a fazer um trabalho forte, foi muito esperto, usou a mídia. Ele pegou meia dúzia de jovens, filhos de família com posses de Nova York, filhos de juiz. Ele começou a prender esses jovens e pôr na mídia. Ele diminuiu e acabou. Hoje, raramente, né? Então, o que ele fez? Combateu o pequeno delito. Então,
voltando atrás, estudei bastante, aí um belo dia eu sou promovido a coronel da Polícia de São Paulo. E o coronel Diniz me deu oportunidade, falou, você quer comandar? Tem lá Ribeirão, tem outro, não lembro agora, acho que era Bauru, e tem o comando da capital. Né? E os dois do interior eram no nível, inclusive, maior do que o da capital, do que a área centro aqui. Não era capital, área centro. Eu falei, não, quero comandar a área centro, né? Eu gosto daqui do centro, eu frequento o centro, entendeu? Eu vou no Mercadão comer pastel, né? Eu vou na São Bento, no Girondino, com a minha mulher tomar um café. Eu gosto daqui, né? Então, o que acontece? Eu escolhi a região centro. E aí, o centro, aconteceu um fato que eu sempre conto. Eu fui na rua direita, você não andava na rua direita. Não, primeiro que tinha uma banca de jornal logo na Praça do Patriarca quando você entrava na direita. Isso foi um erro, porque não passava carro de bombeiro se precisasse. A banca era fixa, cimentada. Isso. Eu estava tomando um café, houve um furto ali, saíram aquela correria. Estava com um gerente de banco, que o Unibanco era na esquina, hoje não é mais o Unibanco, aquele prédio era do Unibanco e tinha um comerciante. E eu falei, pô, a gente precisa... E eu estava fardado, mas na semana que eu cheguei no centro, eu fui para lá em maio de 2007. E aí eu falei, pô, precisamos corrigir isso aqui está uma desordem muito grande, precisa arrumar. O comerciante, eu lembro até hoje, ele bateu assim em mim e falou, pô, comandante, o senhor é novinho, daqui um ano o senhor não está mais aqui, isso aqui não muda, é impossível mudar. Eu falei, pô, lógico que é possível. Aí o senhor já encarou como um desafio. Eu encarei como um desafio. E aí eu usei uma frase para ele que eu uso até hoje. Eu falei, não, sempre. Ele falou, não é possível. Eu falei, sempre é possível, pô, sempre é possível fazer mais e melhor. Falei para ele. Frase, é verdade. É a minha frase. O que aconteceu? Ele, não acredito. Eu falei, espera para ver. Foi aí que começou, inclusive, o meu relacionamento político. Saí dali, já conheci o Kassab, mas fui na prefeitura e falei, eu preciso da ajuda da prefeitura, porque eu não tenho competência. A polícia militar, naquele momento, não pode. A polícia militar não pode chegar lá e prender um camelô irregular. Não pode, porque ela não tem competência. Essa competência é só do município, então precisava do apoio do município. Combinei com então, o prefeito Gilberto Kassab e montamos uma estratégia de começar a tomar conta do espaço público. Tá? Então, em 6 meses, nós tiramos todos os camelôs da rua direita, porque ali não tinha o famoso TPU, que foi um erro. Termo de permissão de uso. Termo de permissão de uso inventado para Irondina, para a rua, isso não existe. A rua é nossa, como é que vai dar para alguém, para comercializar na rua, né? Então, mas já foi feito. Foi um impostinho novo já foi também, feito, né? Foi um imposto, né? Então, assim, eu discordo disso, acho que rua é para carro, calçada é para pedestre, e quem quiser montar uma loja... Não é de ninguém, é de todo mundo. E quem quiser fazer alguma coisa, inclusive banca de jornal, tem que ser dentro de uma edícula, na minha visão. Mas a cidade já está assim, vamos trabalhar com isso. E ficou tudo limpo. Então, o que aconteceu? Naquele momento, eu não estava tendo um apoio como eu gostaria da prefeitura. Eu cheguei a propor para o prefeito que ele me desse a competência de fiscalização. Eu escrevi um projeto e fui falar com o comandante-geral. Eu era comandante da região centro. Aí quando cheguei lá, o comandante-geral, você está brincando? Você está querendo trazer mais trabalho? E não é competência. Você quer que os policiais fiquem fiscalizando? Isso não é competência do município. E não autorizou naquele momento. Um belo dia eu sou convidado para ser comandante-geral. Né? Aí eu falei, pô, por quê? Primeiro, eu fiz o enfrentamento da desordem e todos os indicadores do centro, até furto no centro, chegou a cair. Em razão desses 2 anos que eu passei no centro, foi que o governador me convidou, porque nesse ínterim eu conheci o Kassab, conheci o governador Serra, e eles viram que o trabalho estava sendo muito elogiado. Por quê? Porque o crime caiu, as pessoas estavam mais seguras. Você podia andar no viaduto Santa Efigênia, você voltou a andar, né? Porque era só barraca, você voltou a andar, porque tiramos tudo, né? Rua Direita, José Bonifácio, depois estendemos para aquela parte da Oriente, lá na Rua Oriente. Então, ou seja, o centro foi melhorando, e ele me convidou para ser comandante-geral. E quando no comandante-geral, a primeira coisa que eu fiz, vamos criar uma forma de a polícia atuar. Sentei com o prefeito Gilberto Kassab, ele gostou da ideia, ele já tinha inclusive ideia disso, de fazer na saúde, na educação, usar policiais, e fomos para uma batalha jurídica, né? Porque aí teve a resistência interna, claro, né? A maior resistência que eu tive foi dentro da própria polícia, com os próprios comandantes, com essa fala que você falou, pô, você vai tornar o bico oficial, você vai descaracterizar o trabalho da polícia, os caras vão dar mais atenção para o bico. E aí eu provei para eles que isso não aconteceria. E que isso ajudava quando ele estivesse em serviço na PM. Sem dúvida. Melhorava a cidade, logo dava menos trabalho, não mais. Sem dúvida. Falando, mas o policial vai ter uma responsabilidade. Eu falei, não tem problema. E outra, como vai fazer? Né? Porque quando eu fui propor para o comandante, era durante o próprio serviço policial. Dessa forma, nós fizemos um pouco diferente. O policial podia trabalhar na folga. Então deu muito certo. O Kassab comprou ideia. Aí foi uma briga dentro da prefeitura com a área jurídica.
E aí eu faço aqui um agradecimento ao governador Cláudio Lembo. Ele era o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura e deu uma força muito grande. E depois o Cazé, que é um outro jurídico lá na área do Estado, porque eu tive que conversar com o governador Serra também. Então foi uma batalha dentro da PM, depois dentro da Prefeitura, depois dentro, ou seja, nós começamos isso em abril, só consegui aprovar em setembro. E aí bolamos como isso ia acontecer, implantamos em novembro, começamos a implantar, dezembro de fato foi implantado na 25 de março. Por que a operação delegada então deu certo? Primeiro que ela enfrenta a desordem, isso é importantíssimo, e ela traz qualidade de vida. Então ganha os 4, ganha o policial, é por adesão, ele faz se quiser. Então naquela época reduziu, olha só, que essa era uma preocupação minha, eu criei também por isso, 82% de redução das mortes dos policiais no horário de folga. Porque em vez de ele ir lá no posto de gasolina à noite, sem armamento, sem proteção, sem os seus companheiros, ele fazia a delegada, trocou pela delegada, e o prefeito Kassab abriu bastante vaga. Ele já podia atuar como policial. Então ganhou o policial. E ele estava fardado, de serviço, protegido. Qualquer coisa que acontecesse... Podendo acionar outro policial que estava efetivamente não na operação delegada. Então, trabalhou junto. Segundo, ganha o Estado. Por quê? Porque na operação delegada não está escrito lá, olha, você vai usar um uniforme direito. Não, você usa um uniforme diferente. Você usa o uniforme da polícia. Isso. Então é mais segurança. E outra, ele tem o poder de polícia. Se acontecer alguma coisa, ele faz a intervenção. Ganha o Estado, então. Segundo, ganha a Prefeitura. Terceiro, né, a Prefeitura. Por quê? Resolveu um problema. Quem lembra aqui no centro de São Paulo, 25 de março, Rua Direita, tinha os famosos rapas. A Guarda Civil vinha correndo, aquela bagunça, todo mundo correndo, porque os camelôs correndo, e todo dia tinha. Isso acabou, porque nós montamos uma estratégia, colocava policiais logo de cedo, tomava conta do espaço público e não deixava virar desordem. Então ganhou a Prefeitura. E por último, quem mais ganhou? O cidadão de São Paulo. Começou a poder frequentar 25 de março, Rua Direita, Rua Oriente, Rua José Paulino. A José Paulino, eu combinei até com eles lá, tiramos todos aqueles vasos chumbados que tinham nas calçadas, né? E implantamos a operação delegada. E assim, resultados da operação delegada, além de ser um ganho, ganhou o policial, ganhou a Prefeitura, ganhou o Estado e ganhou o cidadão, nós tivemos resultados, né? A queda, em média, 70% de redução da criminalidade. Então isso funciona. Coronel, como você fez muito como comandante-geral, tá sobrando pouco tempo para a gente falar da sua atividade legislativa, então já vou deixar aqui que a gente vai voltar num próximo programa. Tá bom. Mas eu quero entender aqui 2 leis aprovadas e que o senhor falasse de um PL para as pessoas entenderem o que é, do que se trata e por que o senhor fez essas 2 leis, né? Foi autor dessas 2 leis. O que é a Lei 16.771 de 2017, que é a Lei da Vizinhança Solidária? 2018, perdão. Essa lei da vizinhança solidária, ela transforma o programa de vizinhança solidária numa política de Estado. Cria um programa, como é o programa do PROERD, né? Como são os CONSEGs, ou seja, agora tem respaldo legal. É regulamentada. Então procura a polícia agora vai fazer, porque acontecia de querer implantar em alguma região, em alguma rua, e as pessoas ficarem desconfiadas, pô, mas é isso mesmo, não é? Os vizinhos chamavam o outro para participar, todo mundo ficava meio receoso, agora não. Mas vamos primeiro falar rapidamente, o que é vizinhança solidária? O que é vizinhança solidária? É as pessoas se cuidarem, por isso que chama vizinhança solidária, usar os conceitos de vizinho e solidariedade, e ajudar a polícia nisso. A polícia não é onipresente, a polícia não consegue ver tudo, então como eu cuido da minha rua? Eu vigio a minha rua. Vigiar no bom sentido, não é cuidar, é saber quem é o seu vizinho e ajudar o seu vizinho quando tiver em dificuldade. Parou um carro na rua, as pessoas têm que saber que aquele carro não é da rua, é de um estranho que está ali observando uma casa para furtar. Ou então uma pessoa que está passando muitas vezes na rua, eu não posso achar que isso é problema do Estado, da Prefeitura, da polícia. Um carro abandonado há dias. Um carro abandonado há dias, pô. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exercer a cidadania, né? Eu tenho que aumentar o sentimento de pertencimento. A rua é nossa. Aliás, a rua tem mais dono do que a nossa casa. A nossa casa somos nós, só que somos proprietários. Da rua não. É todo mundo. É a população inteira. Então tem muito dono na rua. O lugar público tem mais dono do que o privado. E não ficar indiferente. Ou seja, eu tenho que tomar providência. Eu não posso achar que um carro abandonado, quem tem que ver é a prefeitura. Eu não posso achar que uma luz queimada, quem tem que ver é a Ilume ou a empresa de luz. Eu não posso, um vazamento pequeno de água, eu não posso saber que isso não é problema, não vou ver. Quem tem que ver isso é a Sabesp. Só um detalhe, Sabesp não consegue identificar, né, ou Companhia de Água da Sociedade, não consegue identificar um vazamento pequeno, só grande vazamento.
porque aí cai a pressão, sabe que tem vazamento. Se for pequeno, ninguém sabe, fica lá vazando, perdendo água. Luz, né? Falo por São Paulo, deve acontecer no Brasil inteiro. Você só troca luz, um ponto de luz, se alguém comunicar. Se ninguém comunicar, fica queimado. Se cair um quarteirão inteiro, a empresa identifica, uma só não. É a mesma coisa com a polícia. A polícia não está em todo lugar. Então, se tem duas pessoas consumindo drogas numa determinada praça, não adianta eu passar longe e falar assim, a gente tem que ser com a polícia. Não, eu tenho que tomar providência. No caso de droga, para se proteger, é 181, é o Disque Denúncia. Agora, qualquer outra comunicação de polícia, um carro parado, pessoa em atitude suspeita, está olhando numa casa, parou na frente de uma casa, eu tenho que comunicar. E o que é a vizinhança solidária? Que um grupo, hoje por WhatsApp, um grupo do WhatsApp, as pessoas se comunicam, é prevenção, não é a emergência, mas se comunicam lá, está meio estranho, e comunica a polícia. Nessa rede do WhatsApp tem um mentor, e esse mentor comunica com a polícia. E fala, olha, tem um veículo suspeito na minha rua. Aí a polícia manda uma viatura. Por que é importante para todo mundo? Porque previne o crime. Quantas vezes a polícia não foi comunicada, chegou lá, fez a abordagem, tinha duas pessoas armadas dentro de um carro parado na rua. Ia fazer um assalto, e evitou. Isso aqui diminui a criminalidade, ou seja, o crime que foi evitado. Vizinhança Solidária é esse projeto. E o que as pessoas fazem? Colocam uma plaquinha para identificar as casas que participam. Por quê? Porque isso afugenta também os criminosos. Quantas vezes não chegaram e falaram, não vamos atuar aqui porque tem Vizinhança Solidária, porque eles já conhecem inclusive isso. Se você quiser conhecer um pouquinho, entra no meu site, coronelcamilo.com.br, tem lá uma cartilha de Vizinhança Solidária, você vai conhecer mais sobre isso. E por que a lei? Para transformar num programa de Estado, numa política de segurança. Porque no Brasil a gente só faz as coisas, só é obrigado a fazer alguma coisa, seguir algumas regras se for por força de lei. O nosso direito é positivo, não tem jeito, tem que estar escrito. Olha, o Meirelles vai brigar comigo, mas Meirelles, é 2 minutos, faltam 2 minutos ainda. Eu quero muito que o coronel explique, até para que você, telespectador, depois saiba mais no site, a lei do pancadão de 2015, 16.049. O que foi, o que resolveu? Nós temos aí os chamados pancadões. O que é pancadão? É um show na rua que perde o controle. Um show na rua só autorizado, sem problemas. Uma quermesse, até um show musical, não tem problema. Mas quando ele fica som muito alto, começa a ter droga, sexo com menores, bagunça, agressão, isso vira pancadão, isso que a gente chama de pancadão. E não tinha em São Paulo uma forma de a polícia poder atuar. Só a prefeitura podia atuar, a polícia não. Essa lei agora, ela permite que em todo o estado a polícia possa multar de R$1.000 até R$4.000 e apreender o veículo e acabar com esses pancadões. Você conhecer mais pode também entrar no meu site e o que é importante, agir no começo. Está começando uma bagunça, ligar para a polícia. Coronel, faltaram muitos assuntos, mas a gente começou aqui uma prestação de contas do seu mandato. Começamos até de comandante-geral, que o senhor fez, questionando, mas acho que é importante porque deixou um legado para a nossa cidade e foi tão exitoso que, iniciando a sua atividade na vida pública eletiva, o senhor teve muito sucesso. Tanto na vereança, participou, foi nosso vereador, quanto agora atuando como deputado estadual. Quero muito agradecer a sua presença, já registrando que a gente vai ter que conversar em outra oportunidade. Fábio, eu que agradeço e muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos vocês e eu convido a conhecer o meu trabalho entrando no site. É isso aí, você, telespectador, tem que conhecer sim o que fazem os seus representantes. Lá tem um e-mail, questione, por que isso, por que aquilo, eles têm que atendê-lo. E esse programa também serve para isso, para que eles venham aqui e prestem as devidas contas. Eu quero também convidá-lo a continuar acompanhando a programação da TV Pública que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve!